Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é terça de Civilizações e Mistério. Olá! Os povos da Mesopotâmia, região situada entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque, nordeste da Síria, sudeste da Turquia e oeste do Irã, formaram uma das primeiras civilizações da humanidade, conhecida como o berço da civilização. Essa área, parte do Crescente Fértil, foi palco de culturas complexas que se desenvolveram ao longo de milênios, começando por volta de 10.000 a.C. e estendendo-se até a conquista persa em 539 a.C. A Mesopotâmia abrangeu diversos povos como os sumérios, acadianos, babilônios, assírios e outros grupos menores, cada um contribuindo para uma rica tapeçaria cultural, agrícola e social. As informações sobre a aparência física dos povos mesopotâmicos vêm de representações artísticas, como estatuetas, relevos, selos cilíndricos e textos cuneiformes, além de estudos genéticos modernos. Não há uma descrição uniforme, pois a Mesopotâmia era etnicamente diversa, com populações sumérias, não semitas, e acadianas, semitas, além de grupos como os gutis, cássitas e amoritas. Esculturas e relevos, como os do período sumério e assírio, mostram homens com barbas longas e bem cuidadas, cabelos trançados ou cacheados, muitas vezes usando turbantes ou chapéus cônicos. As mulheres eram frequentemente retratadas com cabelos longos, às vezes adornados com joias ou véus, e vestiam túnicas longas com detalhes elaborados. A estatueta de uma mulher do período inicial da segunda dinastia, 2000 a.C., encontrada em templos, mostra quadris largos, seios proeminentes e um triângulo púbico destacado, sugerindo ênfase na fertilidade. Textos cuneiformes, como os de fisiognomia e adivinhação, indicam que a aparência era culturalmente significativa. Imperfeições na pele, como lesões brancas, eram vistas como maus presságios, associadas a pecados ou impureza, levando à exclusão social ou ritual. Estudos de DNA de restos de 8.000 anos, encontrados em sítios como a Alemanha, mostram semelhanças genéticas com populações atuais da Turquia e do Iraque, sugerindo traços como pele morena clara, a média, olhos castanhos e cabelos escuros, típicos de povos do Oriente Próximo. Roupas variavam por status. Reis e sacerdotes usavam túnicas elaboradas com franjas, enquanto trabalhadores vestiam peças simples de lã ou linho. Joias, como brincos de metal e colares, eram comuns, especialmente entre as elites, como visto nas tumbas reais de Ur. Os nomes mesopotâmicos refletiam a língua, a religião e o contexto social. Os sumérios, predominantes até cerca de 2000 a.C., usavam nomes como Enheduana, a primeira poetisa conhecida, filha de Sargão de Acádia, ou Ur-Nammu, rei de Ur, 2112 a 2095 a.C. Os acadianos, falantes de uma língua semita, tinham nomes como Sargão, Sarrukin, rei legítimo, e Hammurabi, o ancestral é um curador. Reis assírios como Assurbanipal, 668 a 627 a.C., e babilônios como Nabucodonosor II, 605 a 562 a.C. Também tinham nomes que evocavam poder ou conexão divina. Nomes comuns frequentemente incluíam referências a deuses como Enlil, deus do ar, ou Inanna, deusa da fertilidade. A tradição de nomes mesopotâmicos persiste até hoje em comunidades assírias
e mandaicas, que mantêm o aramaico e práticas culturais antigas. A história mesopotâmica abrange vários períodos e locais, divididos em fases arqueológicas e políticas. Período Baide, 6.500 a 3.800 a.C. Primeiros sinais de agricultura irrigada, aldeias permanentes no sul da Mesopotâmia, como Eridu e Tel El-Oweili. A cerâmica pintada, com desenhos geométricos, marca essa fase. Período Uruk, 4.000 a 3.100 a.C. Surgimento das primeiras cidades, como Uruk, que alcançou 50.000 habitantes e 250 hectares por volta de 3.100 a.C. A escrita cuneiforme e os selos cilíndricos aparecem aqui. Período dinástico arcaico, 2.900 a 2.334 a.C. Cidade e estados sumérias, como Ur, Lagash e Nippur, competiam pelo controle. Esculturas votivas, como as de Tel Asmar, mostram figuras reverentes. Império Acádio, 2.334 a 2.154 a.C. Sargão de Acádia unificou a Mesopotâmia, criando o primeiro império, com capital em Acádia, localização exata desconhecida. E terceira dinastia de Ur, 2112 a 2004 a.C. Renascimento sumério sob Ur-Nammu-Eshulgi, com os zigurates monumentais em Ur e administração centralizada. Período Babilônico Antigo, 1894 a 1595 a.C. Hammurabi de Babilônia unificou a região, deixando o famoso Código de Leis, inscrito em estelas. Período Assírio, 911 a 612 a.C. O Império Neo-Assírio, sob reis como Tiglat-Pileser III, 745 a 727 a.C., dominou o Oriente Próximo, com cidades como Nínive e Assur. Período Neo-Babilônico, 626 a 539 a.C. Nabucodonosor II construiu a Babilônia, com a porta de Ishtar e zigurates. A conquista persa de Ciro o Grande, em 539 a.C., encerrou a independência mesopotâmica. Períodos posteriores, a região foi governada por persas, gregos, após Alexandre o Grande, em 331 a.C., partos e sassânidas, até a conquista árabe-islâmica, no século VII d.C. Cidades importantes incluíam Uruk, Ur, Nippur, Eridu, Babilônia, Nínive, Assur e Tel Brak, na Síria moderna. A Mesopotâmia era dividida em alta, norte mais montanhosa, e baixa, sul aluvial, com a Baixa Mesopotâmia sendo o coração das primeiras civilizações urbanas. A cultura mesopotâmica era diversa, mas unificada pela escrita cuneiforme, pela religião politeísta e por uma visão de mundo que via os humanos como cooperadores dos deuses. A religião era central, com mais de 1.000 deuses, como An, céu, Enlil, ar, Inanna, fertilidade, e Marduk, patrono da Babilônia. Cada cidade tinha um deus patrono, e templos, como os zigurates, eram centros políticos e religiosos. Acreditava-se que o universo nasceu de um mar primordial, e a adivinhação, incluindo a leitura de sinais na pele ou nos astros, era comum. O Épico de Gilgamesh, escrito por volta de 2100 a.C., é a mais antiga obra literária conhecida, narrando a busca do rei de Uruk por imortalidade. A escrita cuneiforme desenvolvida pelos sumérios por volta de 3500 a.C., inicialmente pictográfica, evoluiu para um sistema silábico que registrava leis, contratos, hinos e registros comerciais. Apenas uma elite de escribas era alfabetizada, e grandes arquivos de tabuletas foram encontrados em escolas e templos, como em Nippur e Babilônia. A arte mesopotâmica
era sofisticada, com ênfase em esculturas de pedra e argila, selos cilíndricos com cenas detalhadas e relevos, como os do palácio de Assurbanipal, que retratavam caçadas e batalhas. A pintura era usada para decoração geométrica e vegetal, e a arquitetura incluía zigurates, templos de tijolos de barro e muralhas urbanas, como a Porta de Ishtar, adornada com leões em cerâmica vidrada. A educação era reservada à elite, especialmente sacerdotes que estudavam escrita, astronomia, matemática e medicina. Os mesopotâmicos desenvolveram o sistema sexagesimal, base 60, ainda usado em horas e ângulos, e criaram tabelas astronômicas para prever eclipses. A medicina mesclava práticas empíricas com rituais, vendo doenças como sinais divinos. A sociedade era hierárquica, com reis, sacerdotes, escribas, mercadores, artesãos e trabalhadores agrícolas. As mulheres tinham direitos limitados, mas em alguns períodos, como no Sumério, podiam possuir terras e atuar como sacerdotisas, como em Eduana. A agricultura foi a base da civilização mesopotâmica, possibilitada pela irrigação devido ao clima árido e às chuvas escassas, menos de 200 milímetros anuais no sul. Por volta de 10.000 a.C., nas zonas de maior pluviosidade, como os contrafortes dos agros, começaram experimentos com cultivo de cereais como trigo e cevada. No período Ubaide, 6.500 a.C., a irrigação artificial, com canais ramificados, transformou o sul da Mesopotâmia em uma terra fértil, capaz de sustentar grandes populações. Os principais cultivos incluíam cevada, trigo, feijões, ervilhas, lentilhas, pepinos, alhos porós, alface, uvas, maçãs, melões e figos. Jardins sombreados por tamareiras eram comuns, e os mesopotâmicos domesticaram ovelhas, cabras, porcos e vacas para leite, carne e couro. A irrigação exigia coordenação, levando ao surgimento de burocracias e templos que geriam terras e trabalho. No período Uruk, a agricultura intensiva apoiou o crescimento de cidades, e o comércio de grãos e têxteis se expandiu, alcançando o Levante e o Egito por volta de 3.000 a.C. Animais domesticados, como burros, facilitaram o transporte, e a roda, inventada pelos sumérios, revolucionou o comércio e a agricultura. Reis como Shulgi, de 2094 a 2047 a.C., padronizaram pesos, medidas e calendários, facilitando a administração agrícola. No entanto, a salinização do solo, devido à irrigação contínua, contribuiu para declínios agrícolas em períodos posteriores, como sob os persas. Os povos mesopotâmicos, desde os sumérios até os babilônios e assírios, construíram uma civilização marcada por inovações duradouras. Sua aparência, refletida em arte e textos, destacava diferenças de status e gênero, com ênfase em adornos e simbolismo. Nomes conectavam indivíduos a deuses e ao poder. Suas cidades, como Uruk e Babilônia, floresceram entre 4.000 a.C. e 539 a.C., impulsionadas por uma cultura rica em religião, escrita, arte e ciência. A agricultura irrigada sustentou essa complexidade, transformando a Mesopotâmia em um centro de progresso humano. Essa história preservada em tabuletas e ruínas revela a engenhosidade e a diversidade de um povo que moldou os alicerces da civilização ocidental. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.